Bem-vindos, bisturis de funerária! Eu sou Pablo Zorzi, o apresentador mais lindo, tesão, bonito e gostosão do YouTube, e eu sei exatamente como foi a tua noite de ontem. Tu chegou em casa cansado, sentou no sofá pra ver uma série e ficou meia hora rolando o catálogo pra cima e pra baixo pra no final não escolher porra nenhuma, ou pior, dar o play em algo que parece ter sido escrito por um babuíno bêbado. Eu sei como é. Achar série ou filme de terror bom hoje em dia é um parto. Mas se acalmem, respirem, porque é pra isso que eu existo. Seu filtro de cocô da tua vida. Então deixa like, se inscreve no Capivara Zumbi e vem comigo porque hoje eu vou te trazer uma lista com 8 séries de terror e suspense que vão te causar arrepios. Duvida? Vem com o pai. Spin-off que traz de volta o pesadelo do turismo australiano Mick Taylor, interpretado pelo mesmo John Jarratt dos filmes Wolf Creek, começa com aquele cenário clássico que a gente já sabe que vai dar merda. Uma família de turistas felizes achando que a Austrália é a Disney com canguru. E é assim que conhecemos a Ivy, uma jovenzinha que estava lá de buenas, tirando selfie e reclamando do calor, até que o destino, ou a burrice de parar o carro onde não deve, coloca a família dela na mira do Mick. Resultado, o Mick faz o que ele sabe fazer, um massacre. Ele elimina a família inteira, ou quase isso, porque é aqui que a série deixa de ser um slasher e fica interessante. A Ivy sobrevive. Em vez de ficar chorando em posição fetal esperando a polícia chegar, ela decide virar o jogo. Então a guria, que antes era só uma turista sem noção, transforma o luto em ódio e embarca numa missão de vingança através do deserto. Thriller psicológico que expande o universo que a gente já conhece, mostrando que o Mick Taylor pode estar mexendo com a garota errada. Wolf Creek é tipo um Tom e Jerry, só que com muito sangue, poeira e faca de caça. Ver a presa se transformando em predadora e indo atrás do psicopata no território dele é deveras satisfatório. Se tu gosta de ver a justiça sendo feita com as próprias mãos e com requintes de crueldade, Wolf Creek, a série, é parada obrigatória. A premissa de Chambers mexe com um dos medos mais fascinantes da medicina, a memória celular. A história segue a Sasha, uma adolescente que sofre um ataque cardíaco e recebe um transplante de coração de emergência. E até aí tudo lindo, é a ciência salvando vidas, né? Não, porque em história de terror nada vem de graça. O preço desse coração novo não é só tomar imunossupressor, é ter que lidar com o espírito da dona anterior. Isso porque o coração pertencia a uma garota rica chamada Becky, que morreu de forma misteriosa. A Sasha então começa a ter visões, adquire gostos que não são dela e aos poucos a personalidade da falecida começa a tomar conta dela. E para piorar, a Sasha se aproxima da família da doadora. E meus anjinhos, que família! Inclusive a mãe da morta é interpretada pela Uma Thurman, que entrega uma atuação perturbadora de uma mãe enlutada que está a um passo da loucura total. Eles tratam a Sasha não como a receptora do órgão, mas como se ela fosse um aluguel de corpo para a filha deles continuar existindo. Disponível na Netflix, Chamber é um suspense lento que mistura drama com rituais bizarros e a hipocrisia da elite. Curta e mistério, Chambers é a pedida. Só não te apega muito porque a Netflix cancelou depois de uma temporada, provando que ela também não tem coração. Anjinho de Deus, eu sei que vocês são viciados em história e também sei que alguns de vocês têm ideia de livro ou roteiro na cabeça, só que travam na hora de colocar no papel. Eu sei como é. Eu já fui o imbecil da criatividade até que um dia eu parei de ser o artista e virei profissional. E foi essa virada de chave que me tirou do zero e me transformou no autor da maior editora do país, com história vendida para virar filme. Quer parar de brincar de escrever e começar a jogar o jogo de gente grande? No caixa preta do escritor, eu abro o jogo sujo, eu te dou a planta baixa da narrativa, te ensino a hackear o mercado, falo sobre dinheiro e como ser publicado em editora de verdade, não nessas gráficas que cobram para imprimir e se chamam de editora. Link na descrição. E para os meus súditos fiéis, 100 pila de desconto extra, além do desconto que já tem no site. Cupom Paquita de Satanás. Só que corre porque a minha generosidade e o cupom vão inspirar a qualquer momento. Tem A Dança da Morte, outra adaptação de um dos livros do Stephen King.
Se tu acha que a pandemia de Covid foi ruim, espera até conhecer o Projeto Azul. Basicamente, o exército norte-americano, na sua infinita sabedoria, deixa vazar um super vírus de um laboratório secreto, fazendo 99% da população mundial ir pro cavaco, morrendo engasgada no próprio catarro. Uma lindeza. O mundo então vira um cemitério a céu aberto e os poucos sortudos que são imunes tem que tentar sobreviver no meio do caos. Mas como é uma história do Stephen King, não basta sobreviver à fome e à falta de papel higiênico. Tem o fator sobrenatural. Os sobreviventes começam a ter sonhos. Uns sonham com uma velhinha simpática no meio de um milharal. A mãe Abigail, que representa o bem, a luz e o tédio de viver numa fazenda. Outros sonham com um ser malévolo, estiloso e cheio de lábia chamado Randall Flagg, que montou seu quartel-general em Las Vegas. Óbvio, porque o mal é sempre mais divertido que o bem. E a trama se divide nessa batalha épica entre o bem e o mal, com os sobreviventes tendo que escolher um lado. Aqui tu tem que decorar o nome de meio mundo, entender as motivações de cada um e ver a sociedade ser reconstruída do zero. A Dança da Morte, um clássico cult que nos mostra que o maior inimigo da humanidade não é o vírus, mas a nossa própria natureza de querer se matar. O Clube da Meia-Noite tem premissa alegre, solar e cheia de esperança, só que não. A história se passa em Rotterdam Home, uma clínica para adolescentes em estado terminal, de modo que o elenco inteiro tá com o pé na cova desde o começo. Lá, um grupo de 7 jovens decide que esperar a morte chegar é muito entediante, então eles criam um ritual. Toda meia-noite se reúnem na biblioteca para contar histórias de terror. Só que o que realmente move a trama é um pacto sinistro que eles fazem, um acordo simples e macabro. O primeiro do grupo que morrer tem a obrigação moral de mandar um sinal do além para os que ficaram. Eventualmente, como a medicina não faz milagre e o roteiro precisa andar, um deles morre e aí a coisa fica séria. Coisas bizarras começam a acontecer na casa e o grupo, que era cético, porque adolescente adora ser machão até que uma merda acontece, tenta achar uma explicação. Mas quando o terror aperta, eles percebem que o amigo morto pode estar tentando cumprir a promessa. Disponível na Netflix e dirigida pelo Mike Flanagan, o mesmo cara de A Maldição da Residência Hill, o Clube da Meia-Noite faz uma reflexão pesada sobre a morte, além de te deixar curioso para entender o que raios está acontecendo de verdade na clínica. Pode ver sem medo que essa vale a pena. Provando que o Brasil não vive só de novela e comédia pastelão, Supermax está disponível de graça na Globoplay e mistura Big Brother com Lost com um filme de terror trash e o resultado é uma pérola. Pega 12 participantes, tranca todo mundo num presídio de segurança máxima abandonado no meio da selva amazônica e deixa que se exploda. O prêmio, 2 milhões de reais. O risco, morte, tétano, malária e possessão demoníaca. Eu participaria? Com certeza, até porque tem gente que se humilha na internet por muito menos, então até que o cachê é justo. O detalhe que pra mim ficaria inviável, porque eu sou um anjinho de Deus, é que todos os participantes têm um passado sujo, segredos criminosos e a índole duvidosa. E eis que tudo ia bem no local, até que de repente o Pedro Bial virtual some, o contato com a produção é cortado, as portas não abrem e a comida começa a terminar. E o que os gênios fazem? Deve ser tudo parte do jogo, né? Não, não é. A produção largou eles lá para virar adubo. Além de terem que lidar com a fome e com a desconfiança, afinal teu colega de quarto pode ser um assassino, eles começam a enfrentar criaturas bizarras e eventos sobrenaturais. Supermax, aquela série que te deixa confuso, assustado e orgulhoso da ousadia brasileira de fazer um horror na selva. A próxima série é uma daquelas investigações que vão te deixar de cabelo em pé. Mas antes de eu te contar qual é o nome dela, eu preciso que tu ajude a gente deixando aquele like e se inscrevendo no Capivara Zumbi, porque fazendo isso, coisa que não te custa absolutamente nada, tu vai ajudar a trupe aqui a realizar o sonho de chegar aos 200 mil inscritos ainda esse ano. Tá difícil, mas tamo na luta porque brasileiro não desiste nunca, mesmo sendo um fudido sempre. E como obviamente vocês gostam de séries de terror, eu vou deixar no card e nas telas finais mais vídeos com indicações de séries novas e também de filmes pra te ver depois. Se tem uma coisa que o argentino sabe fazer, além de deixar a gente com raiva, é thriller de investigação policial. Em O Jardim de Bronze, Fabian é um arquiteto que tinha a vida perfeita, bom emprego, esposa bonita e uma filha de 4 anos. Comercial de margarina total. Só que o roteirista olhou para isso e pensou, tá feliz demais pro meu gosto. E num estalar de dedo a filha dele desaparece. Sem rastro, sem testemunha. A menina evapora no meio de Buenos Aires.
E aí começa o calvário que a gente adora assistir. A polícia entra em cena e, como de costume na ficção e na realidade, demonstra aquela eficiência de repartição pública em sexta-feira de tarde. Meses se passam, o café esfria, a papelada acumula e eles simplesmente encerram o caso. Assumiu, paciência, faz outra, é só esconder linguiça que sai outra. É basicamente isso que o sistema diz pro Fabiano. Só que o Fabiano é teimoso, obcecado e em total negação ele decide que se a polícia não faz o trabalho, ele vai fazer. O arquiteto larga então as plantas e os projetos para virar detetive. Ele começa uma investigação paralela que leva ele a conhecer um lado de Buenos Aires que não tá no cartão postal. Esquece o caminito, tango, alfajor, aqui é submundo, é sujeira, é gente vendendo a própria mãe por um maço de derby. O Jardim de Bronze está disponível na HBO Max e é a prova de que a obsessão e amor paterno, quando misturado com incompetência da polícia, vira uma bomba relógio. E falando em HBO Max, deixa eu te passar um hack secreto que ninguém sabe para ti que quer assinar a HBO pelo mesmo preço que está no site, só que com bem mais benefício. É um hack, tá? Na descrição tem um link da Wallplay, onde tu assina a HBO e ganha de graça 20 pila por mês em ingresso de cinema e ainda tem acesso aos canais Wall e ao Wall originais. No caso, tu assina a HBO e ganha ingresso e ainda mais conteúdo, tudo pelo mesmo preço. De nada. E se for assinar, usa o nosso link ali, porque para ti não muda nada e nós ganhamos uns peleia. Yellow Jackets parte de uma premissa que é um pesadelo para qualquer um. Um time de futebol feminino do ensino médio pega um avião para um campeonato e porque o universo odeia gente feliz, o avião cai no meio do nada. A série intercala duas linhas do tempo, a de 96, logo após a queda, e a atual, 25 anos depois. No passado, a gente vê a lenta degradação da civilidade e o que começa com vamos trabalhar em equipe rapidamente desce a ladeira para um senhor das moscas de saia, onde o time vira um clã selvagem capaz de tudo para sobreviver. No presente, as sobreviventes tentam levar uma vida normal, fingindo que não carregam traumas e segredos inconfessáveis. Elas tentam reconstruir a existência, só que adivinha, o passado não morre, ele só fica esperando a hora certa para dar uma rasteira em nós. A série é boa porque mistura terror, drama e mistério de assassinato. Yellow Jackets, série que te pega pela curiosidade de saber até onde elas foram para sobreviver. E a resposta geralmente é pior do que tu imagina. E sim, eu confesso que para quem ainda não viu, ela parece aquelas séries de adolescente chato, mas não é. Pode assistir, só cuidado para não perder o apetite. Diretamente do Cairo dos anos 60, temos Paranormal, a primeira série egípcia da Netflix. A história gira em torno do Dr. Rifat Ismail, um herói que não é bombado, corajoso e nem destemido. Pelo contrário, ele é um hematologista careca, míope, fumante e um homem mais azarado do planeta. O Ismail é um cético profissional. O mundo tá desabando em ectoplasma na cabeça dele e ele tá lá tentando achar uma explicação científica, setando leis da física e se recusando a aceitar o óbvio. E o charme da série é justamente esse. Ele se torna uma autoridade em investigação paranormal contra a vontade. Ele não quer caçar monstro, ele quer ficar quieto no canto dele reclamando da vida. Só que o sobrenatural tem uma obsessão pessoal por ele. Ao lado da Meg, uma cientista e antiga colega de faculdade, ele é obrigado a mergulhar nesse universo sombrio para salvar os entes queridos. Fugindo dos jumpscares e apostando numa atmosfera de melancolia, humor negro e folclore árabe, vê o Ismail enfrentando múmias, fantasmas e maldições com aquela cara de tédio e desespero de quem só queria ir para casa dormir é impagável. Paranormal, uma aula de como fazer terror com personalidade e pouco dinheiro. Eu sou Pablo Zorzi, confere as listas que eu deixei aqui dos lados. Fui!